semana que se comemora o aniversário de Curitiba, exibimos uma série de reportagens falando sobre a mobilidade na capital. Ao longo da semana abordaremos as diversas implicações que temos ao sair de casa, seja de carro, de ônibus, a pé ou com outro veículo alternativo. A reportagem que abre a série dá uma visão geral do que é o trânsito em Curitiba aos seus 318 anos. No centro, no bairro, o som. Se fosse um filme, seria quase uma trilha sonora obrigatória. Mas no roteiro da vida real, quem trafega por Curitiba... Eu acho que está bem difícil, está bem congestionado, muitos carros na rua. O trânsito é o excesso de veículos, né? Tem muito veículo, precisa fazer trincheira, acho que precisa fazer viadutos, então não suporta mais. A verdade é que está cada vez mais difícil para andar em Curitiba. A gente chega sempre atrasado, por mais que saia cedo de casa, é bem difícil. Trânsito praticamente parado, falta espaço, sobra lentidão. Avenida Visconde de Guarapuava, 8h30 da manhã. Quem precisa usar a via sabe de cor como vai começar o dia. É complicado, é difícil, você tem que sair uma hora antes. Eu acho que está horrível, pelo menos quando eu cheguei aqui, porque eu não sou daqui, né? E estava um trânsito bom, tinha menos carro, mudou muito. 1.205.772 veículos cadastrados junto ao Detran só até fevereiro deste ano. Tem mais carro do que gente em Curitiba. E como equacionar essa estatística tem sido o debate dos especialistas, que só tem uma certeza: as soluções para o trânsito de Curitiba não podem mais esperar na fila das prioridades políticas. É necessário migrar para as modalidades que têm maior capacidade, né, e dão um maior conforto e maior velocidade. E essas modalidades, elas acabam por terem conforto, facilidade de acesso, velocidade e, como consequência, um tempo menor de percurso, né, a pessoa faz percursos longos em 15 ou 20 minutos, ela sim atrai, né, o usuário do automóvel para o transporte individual, à medida que o usuário do transporte individual está sendo penalizado por um trânsito caótico, como em todas as cidades brasileiras. O presidente do Sindicato dos Engenheiros do Paraná apoia a criação do metrô, desde que feita em rede, e não só 20 quilômetros, como é a proposta inicial para entrega em 2016. Walter Fanini acha também que a implantação deve ser encabeçada pela União, com o apoio do Estado e município. Para ele, a realidade orçamentária de Curitiba não comporta um investimento tão alto e cada vez mais necessário. O município de Curitiba não tem recursos para construir uma rede de metrô, sequer uma linha de metrô, né? Aí vem aquela outra, uma questão política, né, que nós temos que perceber com muita clareza, a sociedade tem que perceber com muita clareza. Praticamente 25 anos que os investimentos em infraestrutura de transporte, de forma geral, tanto para o transporte individual, o automóvel, a carga urbana, como o transporte coletivo, foram raros, foram poucos. Eles não acompanharam o crescimento das cidades. E, portanto, é meio difícil que a curto prazo você tenha soluções enquanto continuar havendo uma transferência dos usuários do transporte público, né, para o individual, pela aquisição do automóvel. As reportagens desta semana também vão falar sobre o transporte coletivo e as opções alternativas para você circular na capital. Ao longo da semana você pode acompanhar aqui os detalhes desta série de reportagens.